Você já se perguntou se o que você come pode te afastar de Deus? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a questão de alimentos puros e impuros na Bíblia. A carne de porco, por exemplo, foi considerada impura por séculos para o povo de Deus, mas será que esse conceito ainda vale na nova aliança com Jesus? Hoje, vamos esclarecer essa questão de uma vez por todas. Nos tempos do Antigo Testamento, em Levítico 11:7, Deus deu ao povo de Israel leis alimentares, e uma delas proibia o consumo de carne de porco. O porco era considerado impuro porque, embora tivesse casco dividido, não ruminava. Essa proibição era uma maneira de distinguir Israel das nações pagãs, além de evitar riscos à saúde, já que os porcos, na época, viviam em condições insalubres. Além disso, esses animais estavam associados a práticas idólatras das culturas vizinhas. No entanto, com a vinda de Jesus, houve uma mudança radical no entendimento das leis de pureza. Em Marcos 7:15, Jesus ensina que nada que entra de fora pode tornar alguém impuro, mas sim o que sai do coração. Com isso, ele desloca o foco das práticas externas para o coração e as intenções das pessoas. Esse novo entendimento foi reforçado em Atos 10, quando Pedro tem uma visão de um lençol cheio de animais impuros e uma voz do céu lhe diz: "O que Deus purificou, não consideres impuro." Essa revelação foi um marco, não só sobre os alimentos, mas também sobre a inclusão dos gentios no plano de salvação. Com a nova aliança, a separação entre puro e impuro deixa de ser baseada em regras alimentares e passa a focar na fé e no estado do coração. Paulo também reforça essa ideia em Romanos 14:14, dizendo que nada é impuro em si mesmo. A salvação não está mais vinculada a leis alimentares, mas sim à fé em Cristo. Com a chegada de Jesus, a compreensão das leis de pureza e santidade foi transformada. O que antes era visto como impureza externa, como o consumo de certos alimentos, agora é reinterpretado como uma questão interna, do coração e da fé. O sacrifício de Jesus na cruz cumpriu as exigências da lei, nos libertando de seu peso e abrindo caminho para uma nova aliança, onde a salvação não é mais baseada em seguir um conjunto de regras, mas em crer e seguir a Cristo. Essa mudança fica clara na visão de Pedro, em Atos 10, onde Deus declara todos os alimentos puros, quebrando a barreira entre judeus e gentios. Antes, as leis alimentares separavam o povo de Israel dos outros povos, mas agora Deus deixa claro que a salvação está disponível para todos, sem distinção. Assim como os alimentos não são mais impuros, também não há mais distinção entre judeus e gentios no plano de salvação. A liberdade cristã que recebemos em Cristo nos livra do peso de seguir cada regra cerimonial da lei antiga. Porém, Paulo nos lembra que essa liberdade deve ser usada com responsabilidade. Em Romanos 14:20, ele nos aconselha a não usar a nossa liberdade para causar tropeços aos outros, especialmente aqueles que ainda têm dúvidas sobre certos comportamentos. A verdadeira pureza, conforme ensinada por Jesus, não está no que comemos ou no que seguimos de maneira externa, mas no nosso coração. Somos chamados a viver em liberdade, mas também em amor, respeitando a consciência dos outros. Cristo nos libertou da condenação da lei, mas nos chamou a uma vida de santidade através da transformação do coração. Agora que entendemos que comer carne de porco ou seguir as antigas restrições alimentares não é pecado, o que realmente importa é se estamos vivendo de acordo com a liberdade e santidade que Cristo nos deu. Deus não nos chama para seguir regras por obrigação, mas para viver uma vida transformada pela fé e pelo amor. Portanto, reflita: você está vivendo essa liberdade em Cristo ou ainda está preso a tradições e costumes que já foram cumpridos na cruz? A verdadeira transformação começa no coração, e é isso que Deus deseja para cada um de nós. Ele nos chama a viver uma vida de pureza e santidade, não pelas regras, mas pela fé e pelo amor que temos em Jesus. Se você se sente tocado por essa mensagem e deseja conhecer mais sobre a liberdade que Cristo oferece, compartilhe essa verdade com outros. O mundo precisa entender que a salvação e a pureza não vêm de práticas externas, mas da transformação interna que só o Espírito Santo pode fazer. Agora, antes de finalizarmos, quero te convidar a orar comigo, pedindo que Deus traga clareza ao seu coração e te ajude a viver essa liberdade que Ele já conquistou para você na cruz. É fundamental entender que as leis alimentares de Israel não eram apenas restrições físicas, mas também carregavam significados espirituais profundos. Como vimos, a proibição do consumo de certos alimentos, como a carne de porco, tinha um propósito além da higiene e saúde. No contexto do Antigo Testamento, essas leis serviam como um símbolo da separação entre o santo e o profano, entre o povo de Deus e as nações pagãs ao redor.
Porém, ao olharmos para a transição que ocorre com a chegada de Cristo, vemos que ele não apenas cumpriu as leis, mas também inaugurou uma nova forma de relacionamento entre Deus e a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz rompeu as barreiras que separavam judeus e gentios, e isso incluía a separação imposta pelas antigas regras alimentares. Jesus trouxe uma nova compreensão sobre o conceito de pureza. Nos evangelhos, especialmente em Marcos 7, ele desafia a visão tradicional dos fariseus, que se preocupavam excessivamente com regras exteriores, como lavar as mãos antes das refeições, para evitar a impureza cerimonial. Nesse diálogo, Jesus vai além do ritual e mostra que o verdadeiro problema do ser humano não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Porque de dentro, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos 7, 21 a 22. Essa declaração de Jesus marca uma mudança profunda. O que contamina uma pessoa não é o que ela come, mas os pensamentos, atitudes e ações que brotam de um coração não transformado. Ele revela que a pureza espiritual não se trata de seguir regras externas, mas de uma mudança interior. Essa mudança é possível apenas por meio do Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora. A visão de Pedro, narrada em Atos 10, é outro ponto crucial nessa discussão. A mensagem de que o que Deus purificou, não consideres comum vai muito além da comida. Deus estava revelando a Pedro que a separação entre judeus e gentios, outrora marcada por práticas como as leis alimentares, agora era derrubada. A salvação em Cristo não era mais exclusiva para os judeus, mas estava aberta a todas as nações. Esse episódio é um marco no início da Igreja, mostrando que a fé em Cristo transcende barreiras culturais e religiosas. Não é mais o seguir de leis cerimoniais que define quem pertence ao povo de Deus, mas sim a fé em Jesus e a transformação operada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, também reforça a ideia da liberdade cristã em relação às leis alimentares. Em Romanos 14, ele discute questões sobre o que é permitido comer e a importância de não causar escândalo aos irmãos mais fracos na fé. Paulo afirma que, em Cristo, todas as coisas são puras, mas adverte que nossa liberdade não deve ser usada para ferir a consciência dos outros. Eu sei, e estou convencido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, contudo, para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Romanos 14 e 14. Aqui, Paulo equilibra a liberdade com a responsabilidade. Ele reconhece que as antigas proibições alimentares já não se aplicam da mesma forma, mas exorta os crentes a usarem sua liberdade de maneira amorosa e sensível, respeitando as convicções dos outros. A verdadeira pureza, portanto, não está em seguir regras externas, mas em viver uma vida de amor e fé, refletindo a graça de Cristo em tudo o que fazemos. Apesar de todas essas mudanças trazidas pela nova aliança, é importante reconhecer o valor das leis alimentares no contexto do Antigo Testamento. Elas foram dadas por Deus para proteger o povo de Israel, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e para ensiná-los sobre a santidade. O sistema de pureza alimentar, como muitos outros aspectos da lei, tinha um propósito pedagógico. Deus estava moldando uma nação para ser um exemplo para as outras, e as leis alimentares eram parte desse processo. Elas serviam para mostrar que a obediência a Deus envolvia todos os aspectos da vida, desde o culto no templo até o que se comia à mesa. Porém, com a vinda de Cristo, o foco se deslocou das práticas externas para a transformação interna. O sacrifício de Jesus cumpriu as exigências da lei, e agora, a santidade é medida não pelo que comemos ou deixamos de comer, mas pela nossa união com Cristo e nossa submissão ao Espírito Santo. Diante de tudo isso, surge uma pergunta prática: como os cristãos devem viver essa liberdade em Cristo sem perder de vista o chamado à santidade? A resposta está em permitir que o Espírito Santo guie nossas vidas. A liberdade que temos não significa que podemos viver de qualquer maneira, mas sim que somos livres para viver de acordo com a vontade de Deus, sem o peso da condenação das antigas leis. Essa liberdade não se baseia em uma lista de regras a serem seguidas, mas em um relacionamento com Cristo, onde nossas ações são transformadas pelo amor e pela graça. Quando entendemos que Jesus cumpriu a lei por nós, somos libertos para viver uma vida de serviço, amor e gratidão. Em vez de tentar alcançar a perfeição por meio de nossas obras, podemos descansar na obra completa de Cristo e permitir que o Espírito Santo nos transforme diariamente. Isso significa que, mesmo com a liberdade de comer qualquer coisa, devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6 e 19 a 20.
Devemos viver com sabedoria, fazendo escolhas que reflitam nossa nova vida em Cristo e que honrem a Deus em todas as áreas, inclusive na alimentação. A transição das antigas leis alimentares para a liberdade em Cristo reflete a mudança de foco de um sistema baseado em regras externas para um relacionamento pessoal e transformador com Deus. Em Cristo, somos livres da condenação da lei, mas somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus, com corações puros e vidas que reflitam sua santidade. Ainda tem muito mais que podemos explorar sobre esse tema, como a influência das tradições culturais e como aplicar essa liberdade cristã em um mundo onde muitas vezes há confusão sobre o que significa ser santo. Vamos continuar nesse caminho, explorando como essa liberdade nos impacta no dia a dia e como ela molda nossa relação com Deus e com os outros.